Meus queridos, muito boa noite. Bora começar nossa aula de número 39, a antepenúltima do curso. Mas não que o curso vai acabar depois, né? A antepenúltima de conteúdo para valer. Depois começam as nossas revisões, não é? E, gente, basicamente, o que nós vamos falar nesse primeiro bloco, né? Ainda vamos falar sobre bioquímica. Vamos falar sobre biomoléculas, não é? Quando a gente pensa em bioquímica, gente, nós temos que lembrar dos grupos de biomoléculas. Na última aula, a gente falou dos lipídios. Gente, qual é a característica essencial de qualquer lipídio? Ele não gosta de água, são hidrofóbicos, não é? E a principal classe de lipídios eram os chamados glicerídeos e os ácidos graxos, não é? Lembra o que era um glicerídeo? Eram triésteres do glicerol. Gente, era uma molecona que depois eu vou revisar com vocês aqui, tá? Pra gente fazer um review geral de bioquímica, mas assim, galera, era a principal classe de lipídios que a gente tinha. E eles englobavam óleos e gorduras, não é? Hoje nós vamos falar do que, pessoal? Das demais biomoléculas que faltaram. E quando eu digo as demais biomoléculas que faltaram, eu estou incluindo o que, pessoal? Carboidratos, aminoácidos e proteínas. Então isso tudo a gente vai falar nessa aula de hoje, tudo bem? E depois do segundo bloco, a gente vai falar a respeito de reações orgânicas, tá? Aí a gente já entra no bloco final, que é a parte de reações orgânicas. Vamos lá? Gente, vamos começar então falando de carboidrato? Cara, essa imagem já mostra muita coisa pra gente, né? Quando pensa em carboidrato, a gente pensa no quê? Em coisa gostosa. Na verdade, meu Deus, os docinhos são feitos de carboidrato. A gente pensa em pão, né? A gente pensa em aveia. Não que a aveia seja a melhor, oitava maravilha do mundo, né? Mas, cara, tudo isso daqui é feito do quê, pessoal? De carboidratos, não é? Então, os carboidratos, pessoal, estão muito presentes na nossa vida. E eles são uma fonte de energia muito rápida para nós. Então, essa é a grande vantagem deles. Enquanto os lipídios, eles acumulam muita energia, e é por isso que a gente armazena grande parte das nossas calorias na forma de lipídio, né? Esse cara é uma fonte rápida de energia. Você vai precisar fazer uma prova, você vai precisar malhar, você vai se alimentar com o quê? Com proteína ou com carboidrato? Com carboidrato, para ter energia, não é? Pós-atividade física, aí sim você faz o quê, gente? A ingestão de proteína, não é? Agora, antes, para dar energia, é carboidrato. Gente, agora vamos falar um pouquinho mais do que são essas biomoléculas? Vamos lá? Primeira coisa, gente, quando eu falar de carboidrato, eu quero que você analise essas duas moléculas comigo. A famosa glucose ou glicose, não espante esse nome glucose, tá? É o termo mais adequado para glicose. Show? Na faculdade a gente só usa esse termo glucose, beleza? E a outra que é a frutose. Gente, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, vamos identificar as funções orgânicas que tem aqui? Vamos lá? Olha primeiro para a glicose, pessoal, ou glucose. Gente, tem vários OHs ligados a carbono saturado, né? O que é isso? Isso daqui é álcool, não é? Só que como são vários, a gente fala que se trata de um poliálcool. E além disso, a gente tem isso daqui, pessoal. Esse C dupla O no final da cadeia. Isso é característico do quê? De aldeído. Então ele é um poliálcool aldeído. Gente, na bioquímica, todo poliálcool aldeído recebe um outro nome. A gente chama esse cara de aldose. Aldose. Primeiro, essa terminação ose é comum para vocês. É uma terminação para açúcar, não é? Glicose, frutose, sacarose, lactose. Né? Então esse termo aldose é um açúcar que tem poliálcool com aldeído. Agora vamos olhar a estrutura da frutose? Vamos lá? Gente, o que você observa aqui? Vários OHs, o que é isso? Álcool, de novo, é um poliálcool, não é? Só que agora eu tenho um C dupla O entre carbonos. Então é um poliálcool com aldeído ou com cetona, gente? Com cetona. E aí entra o termo da bioquímica. Enquanto o poliálcool aldeído eu chamo de aldose, o poliálcool com cetona a gente chama do quê? De cetose. Tudo bem? Então o que são carboidratos? Olha para mim, aldoses ou cetoses. De novo, o que são carboidratos? Aldoses ou cetoses. Poliálcool com aldeído ou poliálcool com cetona. Tudo bem? Então, gente, uma coisa eu já posso te garantir, tá? Quando a gente falar de carboidrato, podem aparecer sinônimos para esse nome. Por exemplo, gente, hidrato de carbono, glicídio, glucídio, glúcide, açúcar, tá? Isso tudo é a mesma coisa e se refere a quem, pessoal? A carboidrato. Inclusive, eu vou fazer uma alusão histórica para vocês. Por que carboidrato é chamado de carboidrato? Acho que esse nome me lembra duas coisas, né? Hidrato me lembra o quê? Água, não é? E carbo me lembra carbono. Gente, antigamente eles pensavam que carboidratos eram simplesmente átomos de carbono ligados que estavam hidratados. Como assim, professor? Vou te falar. Nandinha, vira para cá um segundo. Né? Por exemplo, quando a gente pensa na glicose, né? C6H12O6. Antigamente eles acreditavam que a fórmula da glicose era essa daqui, ó. C6H2O6.
Ou seja, gente, você concorda que dá a mesma fórmula? Dá ou não dá? Só que olha que legal, aqui eles pensavam que eram moléculas de água associadas a quem, gente? Ao carbono. Daí vem o nome carboidrato ou hidrato de carbono. Tudo bem? Hoje em dia a gente sabe que não tem mais nada a ver com isso, tá? E é por isso que hoje em dia fala glucídio ou glicídio, ok? Mas esse nome histórico ainda permanece. O nome mais famoso ainda continua sendo carboidrato. Tudo bem? Vamos lá? Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Quando a gente pensa em carboidrato, ele podia ser de dois tipos, não é? Aldose ou cetose. O que era uma aldose? Poliálcool-aldeído. O que é uma cetose? Poliálcool-cetona. Agora, uma coisa eu garanto para você. Independentemente de qual for, esse cara vai ser altamente polar. E se esses caras são muito polares, que característica que eles vão ter? São solúveis em água, gente. É por isso que açúcar ama água. Açúcar ama a água, não é? Por quê, pessoal? Eles são polares, né? Então eles gostam de se dissolver na água. Rui, me fala uma coisa. Todo açúcar é solúvel em água? Claro que não. Os polímeros não são. Mas não são porque não conseguem interagir com a água. Eles não são porque são macromoléculas. Lembra que para eu ter uma solução, o tamanho da partícula não pode ultrapassar 1 nanômetro. Vocês estão lembrados? Se eu penso num amido, se eu penso numa celulose, né, são moléculas enormes. Enormes. Então, embora eles interajam bem com a água, você não consegue atingir a dimensão para dar uma solução. A gente sempre vai enxergar ele dentro da água. Por isso que amido com água é heterogêneo. Né? Por isso que celulose, papel em água, é heterogêneo. Tudo bem? Ele não vai se dissolver. Show de bola? Tranquilos? Agora, bonitinhos, eu quero falar para vocês agora de uma parte mais chatinha, que é a parte de classificação. Como assim? Eu vou te ensinar a bater o olho na estrutura de um carboidrato e classificar. Por exemplo, gente, dá uma olhada, ó. Quando você pensa em glicose, quando você pensa em sacarose. Vamos lembrar das aulas de biologia, né? O que a sacarose é? É um disacarídeo, não é? Ele é formado por quais monossacarídeos? Vamos ver se vocês lembram. Glicose e frutose. O açúcar de mesa é glicose com frutose, não é? Então, peraí, gente. Você concorda que se ele é glicose mais frutose, a gente pode quebrar a molécula de sacarose e restaurar o quê, pessoal? Os seus componentes iniciais, que é glicose e frutose. Portanto, se trata de um açúcar hidrolisável. É ou não é? Agora, a glicose sozinha, você consegue hidrolisar em coisas menores? Não. Então, é um açúcar não hidrolisável. É aqui que entra a nossa primeira classificação. Quando esse cara não puder hidrolisar, a gente fala que é uma ose, ou o termo mais comum da biologia, que é qual, gente? Monossacarídeo. Tudo bem? Então, monossacarídeo é uma ose. Ose é quem não é hidrolisável. Agora, galera, e quem pode sofrer hidrólise? Aí eu vou chamar de osídeo. Por exemplo, a sacarose é um osídeo. Só que aí entra um outro ponto que eu tenho que contar para vocês, né? Gente, na hora que eu hidrolizo sacarose, o que ele vira? Vamos, glicose e frutose, não é? Lindo, ótimo. Agora, gente, nem todo açúcar é simples assim. Tem açúcar que quando você hidrolisa, ele gera açúcares menores e libera outras moléculas também. É aí que a gente divide em dois tipos. Aqueles que se hidrolisam produzindo apenas oses, açúcares pequenos, e aqueles que produzem oses e outras coisas, outras moléculas. Nesse primeiro caso, a gente fala que se trata de um holosídeo, tudo bem? E no caso de baixo, a gente fala que se trata de um heterosídeo, tudo bem? Eu vou dar um exemplo de um heterosídeo para vocês. Gente, quitina, né? O que a quitina faz mesmo? É o exoesqueleto, na verdade, de muitos animais. Gente, a quitina é um heterosídeo. Se você hidrolisar, ele origina açúcares menores, tá? Mais outras moléculas. Tá claro para vocês? Ele é um heterosídeo. Agora, amido, celulose, quando a gente hidrolisa, só gera o quê, pessoal? Glicose. Tá claro para todo mundo? É isso daqui. Então, ó, o holosídeo só produz oses, não é? E aí a gente pode classificar de acordo com a quantidade que ele libera, né? Se ele liberar 2 oses, eu falo que é um disacarídeo. Como é o caso de quem? Da sacarose, né? Da lactose, da maltose. Esses caras são di. Agora, nós temos aqueles que liberam 3, trisacarídeos. Aqueles que liberam poucos, oligosacarídeos. E aqueles que liberam muitos, que são polímeros, que são os polissacarídeos. Rui, me fala uma coisa. É importante eu decorar isso daqui? Não. Eu acho que a única coisa que vale a pena você memorizar é isso daqui, ó. Quem hidrolisa e quem não hidrolisa. Pelo menos memoriza isso. Isso você consegue? Sim ou não? De boa? Então grava. Monossacarídeo não hidrolisa. Disacarídeo, trisacarídeo ou polissacarídeo sempre hidrolisa. Tudo bem? Só isso que eu vou pedir para vocês. Agora, gente, eu vou contar uma coisa para você. Quando eu olho para a fórmula de um monossacarídeo, a gente pode contar quantos carbonos ele tem. Por exemplo, a glicose. Glicose é um monossacarídeo, não é? Qual que é a fórmula da glicose?
C6H12O6, não é? Então a gente diz que a glicose é uma hexose, porque a fórmula do mono tem quantos carbonos? 6. Agora, se tivesse 3, eu chamaria de triose. Se tivesse 4, seria uma tetrose. Se tivesse 5, seria uma pentose. Se tivesse 6, uma hexose, né? Gente, daqui eu vou falar bem a verdade para vocês. Vocês nunca ouvem falar de triose e tetrose em ensino médio. Então esquece, né? A gente só fala de pentose e hexose. Quais são as pentoses famosas? As duas que você não pode esquecer. A desoxirribose e a ribose. Concorda comigo? Porque são componentes do DNA e RNA. Agora, pessoal, hexose tem um monte. Glicose, frutose, galactose, né? Esses caras aqui estão presentes que são hexoses. Tudo bem? Gente, aqui eu só quero que você saiba esses dois. O resto não precisa se preocupar. Tudo bem? Beleza? Agora, bonitinhos, vou falar da parte mais chata de carboidrato e depois vai acabar, né? Porque vai ser super tranquilo depois. Tudo bem? Qual que é a parte mais chata de um carboidrato? A parte mais chata é a seguinte. Gente, eu vou voltar no primeiro slide com vocês que eu falei, né? Eu disse que isso daqui é glicose, isso daqui é frutose. Mas se você pegar um livro de biologia agora, você não vai encontrar glicose assim e você não vai encontrar frutose assim. Se você lembrar da figura que está no livro de biologia, lá está completamente diferente. A molécula está numa forma cíclica. E é por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês. Toda molécula de carboidrato sofre um processo conhecido como ciclização. Gente, antigamente no ensino médio, tá? Alguns vestibulares cobravam isso daqui. Então, quando eu comecei a dar aula de química, né? Quando eu comecei, um tempinho depois, de 2010 até ali um período de 2016, tá? Eu ensinava detalhadamente como é que fazia isso daqui. Tudo bem? O passo a passo. Eu vi isso daqui na faculdade, né? Enfim, hoje em dia, graças ao bom Deus, nenhum vestibular cobra mais isso de vocês, né? Então, só quero que você entenda uma coisa. Isso daqui era, por exemplo, a glicose na sua forma normal. Tudo bem ou não? Sua forma tradicional. Só que como que você vai encontrar nos livros de biologia, né? Você vai encontrar assim ou assim. Ou seja, pessoal, você vai encontrar esse cara numa forma cíclica. O nome da reação que transforma esse cara nisso daqui, a gente chama de ciclização. Tudo bem? De novo, você vai ter que saber fazer isso daqui? Não, mas eu vou te mostrar como que é, só para você entender um ponto daqui, tá? Gente, primeira coisa, nomenclaturas. Olha para cá que isso daqui é importante, né? Lê esse nome fazendo um favor. D-glucose, não é? Vira pra cá, Nandinha, fazendo um favor. Cara, você percebeu que ele escreveu assim, né, ó? D-glucose, não é? Ele escreveu D-glucose. Aquele D tá maiúsculo ou minúsculo? Tá maiúsculo, não é? Eu já vou te adiantar uma coisa. É diferente de escrever Dzinho glucose, que é diferente também de escrever maisinho glucose. Tudo bem? Essas duas últimas nomenclaturas que eu pus aqui, né? Esse Dzinho minúsculo e esse maisinho significam o quê? Que esse cara é destrógeno, não é? O que é alguém destrógeno? Que desvia a luz para a direita, não é? Ele tem isomeria óptica. Agora, galera, esse D maiúsculo não significa isso. Esse D maiúsculo, tá? Ele só significa uma coisa para vocês, tá? Você vai olhar no penúltimo carbono de cima para baixo na estrutura da glucose. Tudo bem? Se ele estiver para a direita, tudo bem? Então, ó, penúltimo OH. Tá ok? Contando de cima para baixo, beleza? Se ele estiver para a direita, eu vou chamar de Dzão. Se ele estiver para a esquerda, eu vou chamar de Lzão. Rui, não entendi. Volta para cá, Nandíssima. Vamos lá? Olha para essa estrutura que tá aqui, fazendo um favor. Tudo bem? Olha de cima para baixo o penúltimo carbono. É esse, não é? Olha para cá todo mundo, não vegeta. É esse carbono, não é? Olha o OH dele. Gente, o OH tá para a direita ou para a esquerda? Para a direita, então esse cara é o Dzão glucose. Se por um acaso tivesse H aqui e tivesse OH desse lado, seria o quê? Lzão glucose. Rui, mas isso é muito importante? Para os vestibulares de hoje, não. Quase ninguém cobra isso daqui, tá? Mas eu tô falando porque eu já vi uma questão do Enem que ele colocava para você na nomenclatura o mais ou o menos, não lembro o que era, e colocava o Dzão. Tipo assim, você falava, vamos supor, colocou Dzão e colocou menos. Falei, e aí? O menos quer dizer o quê? Levógero. Agora, o Dzão significa que a penúltima hidroxila está para a direita. Tá claro para vocês? É só uma nomenclatura. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, ó. Vamos entender como que acontece essa ciclização. Gente, de uma forma resumida, eu não vou detalhar para você, mas é mais ou menos assim. Olha para cá. Tá vendo essa molécula que tá aqui? Gente, ela vai fazer duas coisas para ciclizar, tá? Primeira coisa, gente, tá vendo esse primeiro carbono que é um C dupla O? Sim ou não? Esse primeiro carbono que é um C dupla O? Gente, eu vou quebrar a ligação dupla. Tudo bem? Quando eu quebrar essa ligação dupla, quando eu falar dupla é só a pi, tudo bem? Vou quebrar a ligação pi. Esse carbono vai ficar faltando fazer o quê?
Uma ligação. E esse oxigênio vai ficar faltando fazer o quê? Uma ligação. Todo mundo entendeu? Quem é que vai se ligar a ele? É aí que entra a ciclização. Gente, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu quero mostrar para vocês? Gente, na verdade, quem vai se conectar, tá, seria esse cara que está aqui, tudo bem? Esse OH que está presente no carbono de número 5. Dá uma olhada com bastante atenção, né? Gente, é mais ou menos assim. É como se eu dissesse assim para vocês, ó. Tá vendo isso daqui? Quebra a ligação pi. Tudo bem? Aí o carbono vai fazer uma ponte com quem, pessoal? Com o oxigênio do carbono 5. Você fala, Rui, mas e o hidrogênio que tinha aqui? Lembra que esse cara estava faltando fazer uma ligação? Sim ou não? Então o H vai para ele. Pronto, é basicamente isso que acontece. Tudo bem? Eu quebro a pi, esse cara se conecta ao oxigênio e o hidrogênio vem para esse O. É basicamente esse processo. Só que aqui eu estou te mostrando, né, de uma forma mais detalhada. Primeiro, gente, ele fez um desenho melhor para você. Dá uma olhada, ó. Ele pegou essa mesma molécula e só dobrou para você enxergar de uma forma melhor. Gente, ó, carbono 1, que é o de cima, 2, 3, 4, 5, 6. Ele só dobrou para você. Tudo bem? E aí o que ele fez, gente? Ó, de novo, ele vai quebrar a ligação pi, não é? E o carbono 5 que tinha esse OH, o que ele vai fazer? O hidrogênio daqui vai passar para esse O e esse carbono vai se conectar, e esse oxigênio se conecta a quem? A esse carbono. É basicamente isso que aconteceu. A conexão desse O, que é esse O que você está vendo, com quem, pessoal? Com o carbono. Tudo bem? É só isso. É só esse processo. Fala, Hoffman. E tem um motivo para isso acontecer. Ele, quando se conecta no carbono 5, ele forma um anel de 6 membros. Tudo bem? Porque a distância aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e mais o O. Então é um anel de 6 membros. Pode acontecer também com o carbono 4. O carbono 4 formaria um anel menor, um anel de 5 membros. Só vão acontecer essas duas ciclizações. Você vai entender no próximo slide o porquê disso. Tudo bem? Mas não vou entrar em detalhe, Hoffman, porque não precisa. Eu só quero que você entenda que essa daqui é a ciclização. Tudo bem? Só que, gente, eu vou te falar uma última coisa aqui, né? Você percebeu que no fim das contas, eu não gerei um produto só. Eu gerei quantos? 2, não é? Ele gera esse ou esse. Na verdade, eu diria para você que ele forma 50% desse e 50% desse. Você consegue ver qual que é a diferença dos dois? Esse OH, não é? Só esse OH, né? Que é o OH de quem, pessoal? Do carbono 1. Bom, o que é o OH do carbono 1? Lembra que aqui quebrou a ligação pi e esse O virou um OH? Sim ou não? Esse OH formado, ele pode ficar viradinho para onde, pessoal? Para baixo, ou ele pode ficar viradinho para cima da estrutura. E é aqui que vai entrar uma forma de você dar nome para esses caras. Isso é importante. Tudo bem? Quando ele ficou viradinho para baixo, a gente fala que é a forma alfa. E quando ele ficar viradinho para cima, a gente fala que é a forma beta. Tudo bem ou não? Agora, Rui, mas por que você falou que formou 50% de cada? Porque a probabilidade do OH aparecer para cima ou para baixo é o que, pessoal? É a mesma. Vale lembrar de uma coisa, né? Gente, qual que é a hibridização desse carbono, que é o carbono 1? sp2, então ele é plano, não é? Então o OH pode ser formado por cima do plano ou pode ser formado aonde? Por baixo do plano. Por isso que é 50% de cada, né? Ele vai formar, na verdade, 50% dessa estrutura e 50% dessa daqui. Resumindo a obra, Rui, o que eu tenho que saber? Que eu estou desesperando um pouco. Você só tem que saber uma coisa. Essa molécula é mais estável na forma fechada. Essa molécula prefere ciclizar e ficar assim. Para ciclizar, ele quebra essa ligação pi e faz uma ponte com o oxigênio. Tudo bem? Mais detalhes você não tem que saber. É só isso daqui, tá bom? Gente, eu até poderia falar uma última informação para vocês, né? Que não é mais relevante para vestibular, mas que antes era, né? Os OHs que estão para a direita, eles ficam para baixo da estrutura. E os que estavam para a esquerda ficam para cima da estrutura. Por exemplo, olha o carbono 2, olha o carbono 4, né? O OH estava para a direita, não é? No carbono 2 e no carbono 4, o OH ficou para baixo. Tudo bem? Mesma coisa. No carbono 3, o OH não estava para a esquerda? Quem estava para a esquerda agora fica para cima. No carbono 3, o OH fica para cima. Rui, é relevante isso? Não mais. Antigamente era. Hoje em dia, para os vestibulares, não é mais. Tudo bem? Então, cara, entenda que ele cicliza. E aí, Hoffman, entrando no que você perguntou para mim, né? Rui, mas você falou que por que tinha que ser 1 com 5? Na verdade, se for 1 com 5, ele gera estrutura, né? Que a gente falou que é um anel de 6 membros, sendo 5 carbonos e 1 oxigênio. Mas ele poderia ciclizar 1 com 4. E aí ele formaria um anel de quantos, pessoal? De 5 membros. Então é aqui que eu quero te mostrar. Presta atenção, pessoal. Olha para cá, todo mundo fazendo favor. Olha para cá, né? Isso daqui é a D-glucose. O que significa o Dzão?
Que o penúltimo OH está para a direita, não é? Existe também a Lzão que está para a esquerda, não é? Gente, esse cara pode ciclizar aqui, ciclizar aqui. Bom, qual que é a diferença dessas duas formas? No carbono 1, o OH está para baixo, forma alfa. No carbono 1, o OH está para cima, forma beta. Gente, 50% de cada uma, não é? 50% daquela, 50% está de baixo. E aqui, gente, tem uma outra forma de ciclizar. Olha para esse anel, fazendo favor. Quantos membros ele tem? Que figura geométrica que é essa? Não, um pentágono? Então é um anel de 5 membros, sendo 4 carbonos e o que, gente? Um oxigênio. Tudo bem? É outra forma que ele tem de ciclizar. Fechou? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando ele formar um anel de 6 membros, tá? A gente vai falar que se trata de uma piranose. Isso aqui é uma piranose. Rui, por que piranose? Porque se parece com a molécula de pirano. Essa daqui. Igual você nesse momento que está pirando, né? Essa molécula que vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o pirano. Tudo bem? Agora, quando ele cicliza formando um anel de 5 membros, ele fica parecendo com essa molécula aqui. E é por isso que ele é chamado de furanose, porque ele parece o furano. Rui, é muito importante eu saber isso daqui? Hoje em dia não tanto mais, então não se atente aos detalhes, né? Só entenda que ele pode ciclizar daquela forma ou dessa daqui. Gente, se eu perguntasse para você, qual é a forma que ele ciclizou mais estável olhando para esse sistema que está aqui? Isso você tem que ter condições de me responder. Foi a forma de piranose ou a forma de furanose? Qual foi a forma mais estável? Gente, olhando para a figura, você vai me responder. A forma de furanose ou a forma de piranose? Qual que é a mais estável nesse caso? A piranose. Piranose, por quê? Eu não quero que você tente arrumar desculpa na estrutura. Tem um negócio que eu estou te mostrando, falando que é uma delas, né? E está bem óbvio, inclusive. E não tem a ver com as estruturas. Olha as setas, gente. Olha as setas, né? Olha o tamanho dessa seta. Tá apontando para cá, uma setinha pequenininha para cá. Quer dizer, esse cara é estável? Não, não. Agora, olha aqui, ó. Esse cara tá apontando uma setona para cá. Todo mundo concorda? Isso quer dizer que para essa molécula de glicose, qual é a forma mais estável? De piranose. Agora, se fosse a frutose, seria o contrário. A frutose é mais estável assim do que daquele jeito lá. Só quero te falar, pessoal, que o equilíbrio químico é uma das coisas que a gente usa para definir qual é mais estável e qual é menos. Tudo bem? Rui, mas por quê? Não te interessa. O motivo desse cara aqui ser mais estável do que esse foge do objetivo de qualquer ensino médio. Tudo bem? Você só tem que saber analisar o equilíbrio químico. Fala, Nandinha. Qual? Esse que apresenta o pirano. O pirano? É, esse cara aqui é a molécula chamada de pirano. Tudo bem? Ela tem dupla aqui. Esse cara não tem dupla nenhuma. Nem esse, nem aquele. O furano e o pirano têm dupla ligação, tudo bem? É só para falar que é um anel de 5 membros e um oxigênio. Um anel de 6 membros, né, contendo um oxigênio. É só isso daqui. Mas esse cara não tem dupla, aqueles lá não tem. Tudo bem? Gente, passou a parte chata. Agora só vem o quê? Aplicação de carboidrato. Tudo bem? Então assim, tudo isso daqui que eu te mostrei é só para você entender pontos cruciais. Carboidrato prefere a forma fechada, que pode ser anel de 5 membros ou de 6. Se for de 6, piranose. Se for de 5, furanose. Quando o OH fica para cima, beta. Quando o OH ficar para baixo, alfa. E é só no carbono 1 que ele vai ficar desse jeito, porque é o carbono que tinha o C dupla O. Tudo bem? Beleza? Gente, agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos falar sobre monossacarídeos. Gente, quando eu falar de monossacarídeos, você vai lembrar de 3, né? Quais? Glicose, frutose e a galactose. Tudo bem? São os 3 que você tem que conhecer. Só que aqui eu só vou falar de 2. Eu não vou falar da galactose. Vou falar de glicose e frutose. Vamos começar por ela? Vamos lá? Gente, glicose, que outros nomes que ela recebe? Né? Dextrose ou açúcar da uva. Primeiro, por que o nome da açúcar da uva? Alguém imagina? Gente, porque o suco de uva é praticamente uma fonte direta do que, gente? De glicose. Então, pessoas que falam assim, eu não tomo refrigerante, eu faço dieta. Né? Faço dieta, não tomo refrigerante, e realmente faz muito mal refrigerante, né? Eu gosto de tomar com as refeições suco de uva, porque suco de uva é integral, né? É natural, não tem problema nenhum. Cara, é muito mais saudável do que refrigerante, a menos que você seja diabético, tudo bem? Se você for diabético, cara, é um veneno muito maior você tomar um suco de uva do que você tomar um refrigerante zero, por exemplo, né? Gente, o suco de uva é riquíssimo em açúcar. Então, se você está fazendo dieta e toma suco de uva, cara, você não está muito certo na sua dieta. Tudo bem? Prefira outras coisas. Não tome suco de uva, porque ele é extremamente calórico. Tudo bem? Extremamente calórico. Agora, um outro nome que ele recebe é dextrose. Alguém imagina por quê? O que esse nome te lembra da química?
Ele desvia a luz para a direita, não é? Olha o ângulo que ele desvia, gente. Mais 52,7. Ele é destrógeno. Rui, tem que decorar, né? Claro que não seja palhaço. Você não vai decorar ângulo nenhum, né? E nem decorar que é a dextrose. Eu tô colocando por curiosidade para vocês. Agora, eu vou fazer uma pergunta porque isso é muito importante. A gente fala muito de glicose, não é? Gente, você sabe como é que a gente obtém industrialmente a glicose? A partir do que a gente obtém glicose? É a partir de um polímero. Sempre que eu falar para você de algo industrial, a gente obtém a partir de um polímero. Cara, a cana de açúcar, tá? Ela lembra que ela tem o caldo da cana, não é verdade? A garapa. Lá tem sacarose. A sacarose só tem uma glicosezinha e uma frutose. É muito pouco para mim. Eu quero uma molécula que tenha muitas glicoses. Então o que a gente faz, pessoal? Amido. A gente pega o amido, que é puramente feito do quê? De glicose, e a gente hidrolisa. A partir da hidrólise do amido, a gente obtém o quê? Apenas o quê, pessoal? Glicoses. E eu vou dizer mais, tá? No amido, esse cara é um polímero de alfa-glucose. O que isso significa? Que no carbono um OH tá para baixo. Tudo bem? Só isso daqui. Ah, Rui, o que isso importa para mim? Agora nada. Mas você vai ver que quando a gente for analisar a estrutura, isso daqui modifica algumas características. E é por isso que é importante. Tudo bem? Pronto. Gente, agora vamos falar daqui. Fontes de amido. O que você vê nessa figura que são fontes de amido? Vai. O que é isso aqui? Milho, né, gente? Isso daqui. Feijão, tudo bem? Aqui é feijão de várias cores, tá? Aqui, pessoal, mandioca, trigo, batata, são fontes de amido, né? Que tem muito amido. Show? Beleza? Qualquer uma dessas fontes está valendo. Agora vamos falar um pouquinho de frutose? Vamos lá? Gente, frutose recebe outros nomes, não é? Vou te mostrar dois. Um deles é levulose e o outro é açúcar da fruta. Eu acho que é meio óbvio o motivo de ser o açúcar da fruta, né? Por que açúcar da fruta? Porque frutas são ricas em quê? Em frutose. E eu vou contar uma coisa para vocês. Gente, existe um termo que a gente usa, tá, em bioquímica e na parte de alimentos chamado poder edulcorante. Sabe o que é o poder edulcorante? Tem a ver com a doçura que um açúcar tem. Tudo bem ou não? Com a doçura que um açúcar tem. Gente, o poder edulcorante da frutose é muito maior do que da glicose. O que isso significa? Se você colocasse uma certa quantidade na sua boca, né? 10 gramas, porque eles são isômeros, tá? Você colocar 10 gramas de frutose na sua boca e colocar 10 gramas de glicose, cara, a frutose é muito mais doce. Muito mais doce. E é por isso que fruta, quando fica doce, ela é tão doce. Faz sentido? Não é que ela tem glicose lá dentro, né? Não, ela tem a frutose, que é um açúcar mais doce do que o normal. Daí vem a sua doçura tão grande, né? Agora, gente, eu quero ver você adivinhar por que é chamada de levulose. Porque ela é levógena, não é? Desvia a luz para onde? Para a esquerda, tá? O ângulo não te importa, eu só coloquei por curiosidade, ok? Agora eu vou perguntar para você, industrialmente, vamos supor que eu precise, né, produzir na minha indústria frutose, para vender para alguém, frutose pura, tá? De novo, eu vou partir de onde? Tem que ser de um polímero, né? Alguém que forneça muitas frutoses para mim. Não adianta ser a sacarose, porque a sacarose só tem uma glucose e uma frutose. Então, gente, qual é a nossa fonte? Cara, a fonte que nós temos é uma coisa chamada inulina, não é insulina, é inulina, tudo bem? Gente, a inulina é um polímero que contém basicamente o quê? Ela tem uma unidade de glicose iniciando a cadeia e ela tem N unidades de frutose. É como se fosse assim, ó, o início é uma glicosezinha e o resto é só frutose. Isso que vocês estão vendo aqui é a inulina, tudo bem? Isso aqui é a inulina. Show? Cara, é basicamente esse polímero que você está vendo aqui. Aí você fala, Rui, tudo bem, amido, você falou que amido a gente pega da batata, pega da mandioca, pega do trigo, mas onde que eu encontro essa tal de inulina? Tem muita fonte de inulina, tá? Muitas. Tudo isso que eu coloquei para vocês aqui são fontes de inulina. Gente, cebola, alho, chicória, né? Aqui, bardana, que eu não sei o que é bardana, tá? Você nunca vi bardana na minha vida, mas tá aqui, tá? Gostei desse nome. Tomate, cevada, aspargo, centeio, alho poró. E dessas fontes aqui, a chicória é a que é utilizada o quê, pessoal? Industrialmente. Sabe o que é chicória? Isso aqui, ó, parece um alface. Tudo bem? Parece um alface, mas é mais saboroso. Gente, eu tenho um apetite por coisas amargas, tá? A chicória, ela é um pouquinho mais amarga do que o alface. Eu gosto mais do almeirão, que é mais amargo ainda, né? Mas assim, a chicória, ela é parecidinha com a alface crespa, tá? Só que ela é mais saborosa, na minha opinião. Show? Aqui você obtém muita inulina. Muita, muita, muita mesmo. E o interessante é que, quando você mastiga isso daqui, você sente doce? Não, por quê?
Porque no seu corpo ele não vai quebrar em frutose. Você não vai sentir a doçura, né? Agora, se eu pegasse esse cara e hidrolisasse, eu sentiria o quê, pessoal? Um sabor doce. Olha que loucura! Na forma de polímero ele não é doce demais. É igual amido, maisena. É doce demais quando você põe na boca? Não. E ela é feita só do quê, gente? De glicose. Olha que loucura! Então o sabor que a gente sente depende da molécula estar pequenininha, né? Depende dos nossos receptores se encaixarem em moléculas pequenininhas. Por isso que o seu corpo tem que hidrolisar para depois você sentir a doçura. Tudo bem? Ok? Bonitinho. Alguma dúvida até aqui? Não? Então acabaram os monos. Vamos para os disacarídeos. Vamos lá? Falei para vocês que essa parte aqui é gostosa, né? É uma parte de boa, só para a gente discutir algumas coisas daqui. Vamos lá? Disacarídeo. Gente, quando eu falo de di, você tem que lembrar de 3. Nandinha, vira para cá, que eu já quero que você lembre de uma coisa, tá? Sacarídeos. Já vou lembrar das suas aulas de biologia, né? Isso daqui do que a biologia traz para vocês já é quase o suficiente para você fazer uma prova de vestibular. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, basicamente tem 3 disacarídeos que você não pode esquecer, segundo o seu professor de biologia. Tudo bem ou não? Quais são eles, pessoal? O açúcar de mesa, a famosa sacarose. Segundo, gente, a presente no leite, que é a lactose. E por fim, nós temos ainda a maltose, não é? Temos a maltose. Vamos lembrar das aulas de biologia? Quem é quem? Vai. O que é sacarose? Glicose, mais o quê? Mais frutose. Ótimo, ótimo, né? O que mais, gente? O que é lactose? É glicose mais a galactose, não é? Galactose. E o que é maltose? 2 glicoses, não é? 2 glicoses. Gente, com isso daqui você mata a maioria das questões. Maioria, né? O que eu vou colocar aqui agora é achar pelo em ovo. Eu vou começar a mostrar detalhe para você, tá? Só para te dizer algumas propriedades e explicar algumas coisas que esses caras têm, né? Baseado na estrutura deles. Então eu vou começar falando de quem, pessoal? Da sacarose. Pode ser? Vou melhorar agora. Sabe o que eu vou dizer para vocês? De onde que vem a sacarose? Tá certo você me dizer que é glicose mais frutose. Mas eu poderia ser mais específico e falar que é a união da alfa-glucose com a beta-frutose. Essa é a ligação glicosídica que eles fazem, tudo bem? De alfa-glicose com beta-frutose. Vamos dar uma olhadinha aqui? Gente, essa daqui então é a estrutura de quem? Da sacarose. O nome que a gente tinha que dar na faculdade é esse daqui. Alfa-D glucopiranosil, beta-D frutofuranosídeo, né? Esse é o nome desse composto que a gente conhece como sacarose. Tudo bem? O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Rui, o que significa aqui esse termo alfa 1, né, beta 2? Cara, é onde aconteceu a ligação glicosídica. Rui, o que é uma ligação glicosídica? Gente, é a ligação entre dois monossacarídeos. Isso a gente chama de ligação glicosídica. Vamos ver se você está esperto? O que é uma ligação peptídica? É a ligação entre 2 aminoácidos, não é? Como que eu chamo a ligação entre 2 açúcares? Eu chamo de ligação glicosídica. Tudo bem? E, inclusive, aqui vai uma justificativa para vocês. Por que você acha que a gente não chama mais, né, a glicose de glicose? A gente não chama mais de glicose para não confundir com ligação glicosídica. Porque senão o pessoal pensava que glicosídica tinha a ver com quem? Com glicose. Mas não é. Glicosídica é a união entre 2 açúcares. Tudo bem? É a ligação que une 2 açúcares. Se quiser anotar em algum lugar, vale a pena, tá? Ligação glicosídica é isso daqui. Essa é a nossa ligação glicosídica. Gente, quando eu escrevo que é alfa 1, beta 2, significa que é o carbono alfa do composto, o primeiro carbono, que era o alfa, né? Com esse segundo aqui, que é o carbono beta, tá? Gente, essa é a ligação que uniu as 2 cadeias, beleza? Bom, agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês, bonitinhos. Cara, vocês já ouviram falar de açúcar invertido? Sim ou não, né? Gente, já vou adiantar, açúcar invertido não é sal, tá? Açúcar invertido não tem nada a ver, né? O que significa açúcar invertido, pessoal? Açúcar invertido é o seguinte. Bom, esse cara aqui é a sacarose, não é? Gente, olha pra cá. Fórmula da sacarose, C12H22O11. Inclusive, qual que é a fórmula da lactose? Adivinha? C12H22O11. Adivinha qual que é da maltose? C12H22O11. Esses 3 açúcares que a gente colocou, aqueles 3 G são isômeros. Tá claro para todo mundo? Eles são isômeros. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Gente, quando eu hidrolizo a sacarose, ele restaura seus monossacarídeos, não é? Que é a glicose e a frutose. Tudo bem ou não, gente? Agora eu quero te mostrar uma informação. Quer ver? Esse cara aqui, o açúcar de mesa, o açúcar comum, ele tem um grau de desvio de mais 66,5. O que isso significa?
que ele é destrógeno, não é? Agora, quando você hidrolisa, gera glicose e frutose. Gente, a glicose tem um desvio de mais 52,7 e a frutose menos 92,3. Como a proporção é de 1 para 1, né? Se a gente somar esses dois ângulos, vai dar um resultado positivo ou negativo? Negativo, não é? E é por isso que a gente chama aquela mistura do quê? De açúcar invertido. Então, Rui, o que é açúcar invertido? Fui no mercado, encontrei o nome lá. Vende-se açúcar invertido. Açúcar invertido é açúcar de mesa hidrolisado. É açúcar de mesa hidrolisado. Quais são as vantagens desse cara comparado com açúcar comum? Alguém pode me dizer? Tá mais doce, primeira vantagem. Ele é mais doce do que esse, sem dúvida. O que mais? Então você pode utilizar uma quantidade menor se ele é mais doce, né? Legal. Outra utilidade, pessoal? Não entendi. Na verdade, esse cara digere mais rápido. Gente, concorda? Porque quando esse cara entrar no seu organismo, você vai precisar de uma enzima que quebre esse açúcar, né? Por exemplo, gente, a amilase salivar, ela ajuda a quebrar isso daqui, não é? Aí, galera, você lembra que depois dessa quebra, aí começa a digestão. Esse cara já tem os monossacarídeos prontos, então é muito mais rápido, é uma fonte de energia mais rápida, tudo bem? Então ele é mais doce, fonte de energia mais rápida. Aonde que a gente usa açúcar invertido, pessoal? Geralmente nós usamos naqueles bombons, né, que tem por dentro uma cauda. Aquela cauda é feita de açúcar invertido. Você percebe que aquelas caldas que tem dentro de bombom, elas são mais doces que o normal. Tipo um licor, né? Ela é mais doce que o normal. Porque lá dentro tem o quê, gente? Açúcar invertido. E com o tempo, esse cara começa a cristalizar, tá? Porque é um sistema super saturado. Com o tempo, ele cristaliza. Por isso que, às vezes, quando você compra um bombom desses perto do prazo de validade, você repara que ele já está cristalizado por dentro. O açúcar invertido cristalizou. Tudo bem? Se um dia você for no Paraguai, chegar lá no Shopping China, né? Ou, igual fala o Raul, você for lá no Paraguaio, né? Aí você encontra lá no Shopping China aquela banca lá, ó, esse chocolate de $80 está por 2. Você fala, nossa, tá tão barato, né? É porque ele já está no prazo de validade, gente, já no limite. Pode ter certeza, vale a pena comprar, porque você vai experimentar o negócio, mas não vai ser igual ao original, tudo bem? Porque ele já vai estar com açúcar, com certeza, cristalizado. Fala, Hoffman. O mel não é um açúcar invertido, não. Ele realmente tem esse cara que está aqui. Mas o mel é um sistema super saturado em sacarose. Tudo bem? Então ele cristaliza de qualquer forma. Show? Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha que coisa interessante. Existe uma enzima que facilita muito essa reação. Sabe como que ela é chamada? Duvido você imaginar. Você concorda que isso daqui é o açúcar invertido, não é? Geralmente o nome de uma enzima é baseado na reação ou baseado em alguém que ele está catalisando. Olha o nome da enzima que faz esse processo, pessoal. Invertase. O nome invertase é porque a invertase produz o açúcar invertido. Tudo bem? É basicamente isso daqui. Ruim, mas espera, parece que eu já ouvi falar isso na minha vida, né? Claro que já. Lembra quando eu dei aula para vocês da produção de álcool? Sim ou não? Que eu falei de biocombustíveis? Gente, olha que interessante. Quando você fermenta o açúcar, lembra que a gente usa uma levedura, não é? A levedura, ela tinha essas duas enzimas daqui. Aquela para hidrolisar a sacarose, que é qual enzima, pessoal? A invertase. E aquele mesmo fermento biológico, ele tinha uma enzima que faz o quê? A fermentação da glicose, chamada zimase. Então, quando a gente pensa lá no processo de fermentação alcoólica, lembra desse ponto que está aqui. Tudo bem? Por que a gente usa a levedura, né? A gente usa o tal do Saccharomyces cerevisiae, porque ela tem essas duas enzimas, a invertase e a outra que é a zimase, para fazer esse processo por completo. Tudo bem? Rui, esse conteúdo cai muito em prova? Esse cai, né? Então essa reação é envolvida na produção de álcool e na panificação. Então não esquece, gente. Ó, você vai fazer álcool, tudo bem? Primeiro você vai fazer o quê, gente? Pega lá a garapa, não é? E aí, gente, o micro-organismo vai hidrolisar. Hidrolisou, ele gera glicose e frutose. Aí ele pega esse monossacarídeo e fermenta, tudo bem? Quando ele fermentar, é agora que entra a cereja do bolo. Ele vai produzir duas coisas, não é? Quem é esse primeiro? Álcool, etanol e quem que é esse segundo? Gás carbônico. Rui, são os únicos produtos? Não. É aqui que entra um outro ponto importante, né? Quando o micro-organismo fermenta, ele pode produzir metanol, ele pode produzir traços de propanol e durante o processo de destilação, esses caras têm que ser eliminados. Tudo bem? Eles têm que ser eliminados. O metanol, que é um álcool mais leve, tem que ser eliminado primeiro. Então, quando você começa a destilação, né, você elimina quem, pessoal? O metanol. Pode ter certeza que você destrói aquele metanol. Ele vai embora. Tudo bem? A menos que você não descarte o começo da destilação, que é o que algumas indústrias faziam. Não é aquela adulteração que aconteceu agora, né? Aquela eles estavam colocando realmente mais metanol na bebida. Mais metanol, estavam adicionando mais, né? Agora, essa daqui, que foi a primeira adulteração que o pessoal fazia, era assim, só não jogava, não descartava a cabeça da bebida, que é aquela parte mais volátil que tem.
Tudo bem? Isso daqui, gente, é a reação que produz o álcool. Agora, eu disse para você que é a mesma reação usada na panificação. Só que na panificação, eu estou interessado no etanol ou no CO2? No CO2, porque o fermento tem que fazer a minha massa crescer. E o que é crescer? É produzir gases dentro da massa, não é? E esse gás aqui é o gás carbônico, que infla a massa do glúten e faz a massa crescer. Tá claro para todo mundo? Essa que é a ideia daqui. Show de bola, pessoal? Sim. Rui, peraí, você tá falando que quando eu faço um pão em casa, eu tô produzindo metanol na minha casa? Tá, você tá produzindo metanol, pode ter certeza que você tá, né? E aí eu vou comer o pão, nunca morri comendo um pão, né? E aí, o que acontece? Gente, o pão vai no forno. Concorda comigo? Quando o pão vai no forno, esquece metanol, ele vai tudo embora, tudo bem? Se sobrar, vai sobrar um traço ou outro que não causa nada para você. Vocês estão entendendo? Então, durante a panificação, você gera essas moléculas sim. Só que na hora que você vai fazer ali a assadura do pão, ele vai embora. Tudo bem? Gente, alguma dúvida nisso daqui? De boa, ok? Agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês, pessoal. Isso daqui, dá uma olhada. Gente, lactose. Lactose, como vocês mesmos disseram, era o quê, gente? Glicose com galactose. Só que agora eu posso melhorar. Nandinha, vira para cá. Eu posso dizer para você que, na verdade, é uma beta-glucose com quem, pessoal? Uma beta-galactose. Ambos são beta. E agora você vai ver uma coisa bem legal que acontece quando dois betas se unem. Vira pra cá, fazendo um favor. Gente, olha o jeito que foi a ligação glicosídica. Percebeu? Gente, ela foi uma ligação como? Cruzada. Você percebeu esse cruzamento que tá aqui? Gente, esse negócio cruzado você poderia imaginar de uma outra forma, né? Você pode imaginar que essa ligação fez um cruzamento, ou você pode imaginar que uma molécula vai ficar assim, a outra vai ficar como? Ao contrário. Uma vai ficar assim, a outra fica ao contrário. Porque se eu tô fazendo um cruzamento, é como se eu desse uma volta com ela. Tudo bem? Então uma fica para cá, a outra fica para cá. Uma fica para cá, né? A outra fica para cá. Gente, é dessa forma que essa cadeia vai ser. Tudo bem? Então a lactose, gente, já é um pouquinho diferente da outra, tá? Um pouquinho diferente. Esse tipo de ligação é mais difícil de ser quebrado. Isso já explica uma coisa para nós, né? Gente, esse açúcar aqui é um açúcar que persiste no nosso organismo. Tanto que tem muita gente que é o quê? Intolerante à lactose, outras pessoas que são alérgicas à lactose, né? Porque é um açúcar que não é fácil de você quebrar a ligação glicosídica. Gente, a hidrólise é a mesma reação do anterior, é a mesma, né? Aqui está a lactose, hidrolisa, gera glicose e galactose. Quando o seu organismo consegue hidrolisar, dá tudo certo para você. Você não sente dor de barriga, você não sente caganeira, você não sente nada, né? Agora, quando o seu organismo não hidrolisa, ele acumula. E ao se acumular no seu organismo, ele pode dar gases, ele pode dar dor de barriga e ele pode dar alergias de fato. Por exemplo, eu tenho esofagite eosinofílica, que é um tipo de esofagite alergênico, tá? É uma doença meio rarinha, tá? Mas tem lá no meu esôfago. Cara, um dos alérgenos que me provoca dor, não é muito problema, é o leite. Então, por exemplo, cara, se eu ficar tomando leite todos os dias, dá merda. Eu não tomo, né? Leite eu não tomo em hipótese alguma. Agora, eu como coisa com queijo, que já tem bem menos lactose que isso daqui. Lembra que quando você faz queijo, você fermenta esse negócio, não é? Ele vira ácido lático. E aí, gente, já não causa mais problema para nós. O que eu quero falar para vocês é que esse cara é mais persistente. E ele precisa de uma enzima para poder fazer isso, não é? Como que chama essa enzima? Como é que se chama essa enzima? Diz para mim, pessoal. É a lactase, não é? É a lactase. Quem é apenas intolerante à lactose, quem é apenas intolerante à lactose, né? E tem dor de barriga, caganeira, quando vai lá e come alimentos com leite, tipo o Sami, né? E imagino qual de vocês duas que tem problema com lactose? Você que tem problema com lactose? Gente, você toma lactase? Aquela enzima ou não serve? Toma. Resolve um pouco, né? O Sami já não resolve muito. O Sami, se ele toma aquilo lá, passa mal do mesmo jeito, né? Ele passa mal. Mas assim, tem gente que tem um nível de intolerância maior e outros um nível de intolerância mais baixo, né? Uma coisa eu garanto pra vocês. Só o ser humano toma leite depois que envelhece. Gente, nenhum outro animal, e pior ainda, a gente não toma nem leite nosso. Toma leite de um outro bicho. Uma coisa louca que a gente é, né? Porque qualquer animal só toma leite quando é o quê? Bebezinho, quando é pequenininho. Depois ele desmama e vai comer outras coisas. Você concorda comigo? O ser humano não, ele toma leite. Então o que eu posso dizer para vocês? Gente, toda criança, todo lactente tem muita lactase. Ou pelo menos deveria ter. Tudo bem? Toda criancinha tem muito mais lactase que uma pessoa mais velha. Conforme vai passando o tempo, né, o que acontece? Você vai perdendo lactase. Por isso que velho, quando toma coisa com leite à noite, empacha. Ai, tô empachado, né? Minha barriga deu gás, muito gás. Cara, aqueles gases que dão é porque, pessoal, acúmulo de lactose. Uma pessoa mais velha,
ela tem muito pouca lactase, então demora mais esse processo. Vocês estão entendendo? É um processo natural. Então, volto a dizer para vocês, todo mundo é um pouquinho intolerante a essa lactose. Todo mundo é um pouquinho, né? Tanto que hoje em dia tem correntes que defendem assim, cara, não tem que tomar leite, não deve tomar leite. Que não deve até não deve, né? Igual o glúten, não faz bem pra gente. Porque o glúten já foi muito modificado hoje em dia, tá? O glúten que tem hoje em dia, o trigo que tem hoje em dia, não tem nada a ver com o trigo que existia na época da sua avó. Cara, na época da sua avó, o trigo ele não tinha tantas coisas modificadas. Ele não era geneticamente modificado. Ele dava pouquinho trigo. Ele tinha muita praga, tá? Então, gente, aquele tipo de trigo, tá? Não existe mais. Hoje em dia é um trigo modificado que causa muitas alergias por conta disso, mas pelo menos ele consegue suprir a demanda mundial. Tudo bem? Então todos os alimentos foram modificados. Então aquela conversa de vô, vó, ai, na minha época não tinha esse mesmo sabor. Não tinha mesmo. A comida de antes era muito diferente, né? Nós, na última centena aí de anos, nós modificamos muitas coisas, né? E tudo isso está trazendo resultados para nós. Por exemplo, alergia, né? Eu lembro quando eu fui num alergista, ele falou que cresceu, não sei se foi 80% o número de alergias comparado com a década de 80. Tipo assim, comparando com agora, década de 80 é agora, né? Eu nasci na década de 80, cara, olha que loucura, a quantidade de alergia que aumentou, porque a nossa alimentação mudou, tudo mudou, né? Então assim, gente, não sei onde vai parar esse negócio, mas a coisa é séria. Tudo bem? Beleza? Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Última, maltose. O que é maltose? Duas glicoses, não é? Nandinha, vira pra cá. Essa daqui, gente, são duas alfas, tá? Alfa-glicose e alfa, né, glicose também. Gente, primeira coisa, por que esse nome é maltose, tá? Porque você encontra no malte, não é verdade? Então você encontra na cerveja, você encontra em bebidas alcoólicas. Gente, o malte você encontra no ovo maltine, não é? Aquele achocolatado famoso, né? Se você olhar na capa dele, aquele laranja, né? O ovo maltine, você percebe que tem um negocinho que parece um trigo lá. Tudo bem? Gente, aquilo lá é uma fonte de malte. Você encontra o malte por lá. Por isso que ovo maltine chama ovo maltine. Tudo bem? Agora, olha que interessante, pessoal. Dá uma olhada na ligação glicosídica. Você percebeu que ela é uma ligação tudo por baixo? Não é uma ligação cruzada? Então aqui nós temos uma ligação glicosídica do tipo alfa, tudo bem? Alfa 1,4, porque é o carbono 1 dessa estrutura com o carbono 4 dessa. No anterior, né, era uma ligação beta 1,4. Então isso daqui, gente, esse alfa e beta é só para falar assim, se for cruzadinha, beta 1,4. Se for por baixo, alfa 1,4. Tudo bem? Basicamente isso daqui. Gente, e quando você hidrolisa, gera o quê? Glicose. Não vou falar mais detalhes, tá? Para acabar a parte de açúcares, né? Só falta falar do quê, pessoal? De polissacarídeos. Gente, quando eu uso o termo poli, o que isso significa? Que é um polímero, que é uma macromolécula, não é? Gente, então para um pouquinho, um polissacarídeo é um açúcar que é um polímero. Gente, eu vou falar para vocês basicamente de quais? De 3 aqui, 3. Tudo bem? Primeiro, quem que é? Lê. Celulose. Segundo, quem que é? Amido. Tudo bem? Esse daqui é um amido. Se quiser anotar no seu, Stark, não é o Tony Stark, né? Esse daqui é o que, pessoal? Amido. E esse daqui é o... Vai, está fácil. Glicogênio, não é? Então o que eu quero mostrar para vocês? Pessoal, primeira coisa, vamos lá, vamos ver. Isso daqui vocês já sabem, né? Gente, celulose eu encontro onde? Em plantas, tá? O amido também. E o glicogênio eu encontro nos animais. Vamos lá, função de cada um. Gente, isso daqui não está escrito na tabela, mas vocês sabem das aulas de biologia, né? Gente, celulose tem função de reserva energética ou função estrutural? Estrutural, não é? Agora, quando eu penso no amido, reserva energética. Glicogênio, estrutural ou reserva energética? Reserva energética, não é? Tá, agora vamos ver o constituinte? Gente, o que os três são constituídos? Ou melhor, os 4 aqui. Glicose, tudo é glicose, tá? Tanto amido, quanto glicogênio, quanto quem, pessoal? Celulose. A diferença tá onde, pessoal? No tipo de glicose. Quando eu penso na celulose, qual que é? Vai ler aqui. Qual que é? É a beta, não é? E quando você tem conexão só por beta, lembra da ligação cruzada? A ligação cruzada é o mesmo que pensar que uma molécula está assim e a outra como? Ao contrário. Uma assim, uma ao contrário, uma assim, uma ao contrário. Então a cadeia dele vai ter essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Uma para cá, uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para cá, uma para lá. Tudo bem? Percebe que essa cadeia ela é bem equilibrada? Quando eu falo equilibrada é assim, ó. Gente, olha aqui um grupo para cima, agora um para baixo. Um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Isso permite que esse cara forme fibras. Tudo bem? Essa formação de fibras, gente, é o que permite que a celulose seja utilizada como função estrutural. Olha que bonito isso daqui. É justamente esse equilíbrio dessa forma que permite isso daqui. Tudo bem? Agora, olha a molécula de amido e de glicogênio. Alfa-glucose e alfa-glucose.
Tudo bem? Tudo feito de alfa-glucose. Então, ó, as ligações são feitas de um lado só. Perceba, gente, ó, tudo de um lado só. Reparou? Tudo de um lado só. Reparou? Tudo de um lado só. Só que tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Gente, olha para cá. O glicogênio, né, é uma cadeia normal ou ramificada? Ramificada, não é? E o que você me diz do amido? O amido tem duas variantes. Uma que eu chamo de amilose e a outra que é amilopectina. A amilose tem cadeia normal ou ramificada, gente? Normal. E a outra, gente, o que ela é? Ramificada. Só que ela é ramificada a cada 20 subunidades. A cada 20 subunidades a gente tem uma ramificação. Por isso que essa cadeia fica assim, ó. Gente, olha o amido com esse enovelamento que ele tem. Esse desequilíbrio todo de um lado só faz esse cara se dobrar em torno de si mesmo. Agora, olha que legal esse daqui que é o amilopectina. Gente, olha aqui, ó. Quando esse cara se dobra, olha que interessante. Tá vendo esses braços aqui? Essa ramificação? Essa ramificação faz a estrutura ficar desse jeito que vocês estão vendo. Tudo bem? Então, quando você pensa em amido, tem essas duas formas. Essa daqui e essa daqui. As duas estão misturadas. Agora, gente, olha o glicogênio. Me diz, o glicogênio se parece mais com a amilose ou mais com a amilopectina? Com a amilopectina, por quê? Porque ele também é ramificado, não é? Só que aqui tem um detalhe importante. Olha aqui, gente. Ele é mais ramificado ou menos do que a amilopectina? Mais por quê? Porque aqui era uma a cada 20 que formava uma ramificação. Agora é uma a cada 10. Ele é muito mais ramificado. Olha a estrutura desse cara e olha desse daqui. Aqui tem muito mais braços, tem muito mais ramificação, né? Então essas são as de reserva energética. Essas cadeias, todo desse jeito que vocês estão vendo, são as de reserva energética. Tudo bem? Agora, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu pegar agora, vou chegar em casa, tudo bem? Vou abrir um pote de 1 kg de maisena e vou comer. Tudo bem? Tô doidão, vou fazer, sei lá, um mingau de maisena e vou jogar 1 kg de maisena, tá? Fingindo que não vai acontecer nada comigo, beleza? Eu vou engordar? Vou ou não vou? Muito. Muito eu vou engordar. Por quê, pessoal? Meu organismo consegue quebrar amido. O amido é quebrado no nosso organismo, né? Gente, coisa com maisena, meu Deus do céu, engorda muito, né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vou chegar em casa, diferente agora, estou pensando em dieta. Tudo bem? Vou chegar em casa e vou comer 1 kg de alface. Tudo bem? 1 kg de alface, que é 1 kg praticamente do quê? De celulose. Eu vou engordar? Não, por quê? Porque meu organismo não digere. E o que significa não digerir? Nós não temos enzima para fazer essa quebra. Por exemplo, qual enzima que eu uso para quebrar o amido? A amilase, não é? A amilase, exatamente. Ou ptialina, que é a mesma coisa, não é? A amilase ou ptialina. Agora, gente, que enzima que eu uso para quebrar isso daqui? Celulase, mas eu não tenho. Que eu saiba, eu não sou um ruminante. Que eu saiba, pelo menos, né? Se eu fosse um ruminante, eu teria. Concorda comigo? Lá no meu rumen, eu teria o quê, pessoal? Alguns seres vivos, algumas bactérias que têm o quê, pessoal? Essa enzima que é a celulase. Mas nós não temos. Por isso que eu posso comer alface à vontade, né? Que eu não vou engordar. Posso comer 10 kg de alface. Eu não vou engordar. Na hora que eu subir na balança, eu vou estar 10 kg mais gordo, obviamente. Mas aquele negócio não vai ser aproveitado nada. Tudo bem? Tirando as vitaminas e as fibras, cara, não vai ser aproveitado nada em termos de energia. Tudo bem? Aquele lá vai ser aproveitado muito para mim. Tá claro para todo mundo? Gente, o ruminante, como que ele costuma fazer? Lembra? Ele come o alimento, mastiga, 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 engole. Cai aonde? No primeiro estômago dele, né? Que ele tem várias câmaras, não é? Não lembro quantas são. Enfim, cai na primeira, tá? Aí o que ele faz? Mastiga, nanã, tritura, e ele faz o quê? Vai lá e cospe, não é? Quando ele cospe, cai aquele bolo todo zoado, não é? Que é o capim tudo mastigado. O que ele vai lá e faz? Come de novo, não é? Agora, quando ele faz isso, o alimento já está triturado, aumentou a superfície de contato. Aí as enzimas, que são as nossas celulases, tá? Conseguem fazer essa quebra. Então o ruminante tem a vantagem, né? O vômito dele não é uma coisa ácida que atrapalha ele, que dá problema para ele. Ele vomita aquele alimento e come de novo, para ele tudo bem. Mesmo que você na sua casa vai lá, vomita no prato e come de novo, que delícia, né? Mentira, pra gente não é uma delícia porque vem com muito suco gástrico, tá? Tudo zoado. Para ele não é tão problemático. E aí, gente, na hora que ele comer aquele negócio, né, ele vai ter conseguido degradar boa parte daquele alimento e vai absorver os nutrientes. Concorda? Por isso que vaca come pasta e engorda, não é verdade? Se a gente comesse pasta, não engordaria. Agora, tem animais que a natureza não foi tão boa. Tem animais que a natureza foi muito ruim com eles. E o exemplo deles é o coelho. Gente, o coelho é um animal que também tem celulase no organismo. Mas adivinha de onde que está essa celulase deles? No intestino. São as bactérias presentes no intestino que vão ter isso daqui. Então imagina, né? Sei lá, tá num lugar que tem alimento, cenoura, não sei o que, ele pode comer normal, se alimentar e aproveitar a energia. Mas tá num lugar que não tem comida nenhuma, só tem pasto, só tem mato.
Ele come. Tudo bem? Caiu no estômago, o estômago consegue hidrolisar? Não, não consegue, né? Porque não tem enzima. Aí ele vai lá, passa por todo o trato digestório e chega no intestino, não é? No intestino o que vai acontecer? Vai hidrolisar. Então uma pequena parcelinha vai ser absorvida pelo organismo, mas é muito pouca energia, concorda? Aí ele vai lá e faz o quê? Caga. Cagou. Se ele estiver precisando de energia, o que ele faz? Ele come a bosta, por isso que é o coelho. Tudo brincadeira, não é por isso que é coelho, né? Mas, gente, falando sério, ele come a bosta porque a bosta já tem o quê? Aquele alimento hidrolisado. Aí ele pode comer e aproveitar todos os nutrientes que aquele grande prato de bosta pode oferecer para ele. Tudo bem? Gente, isso daqui é uma loucura. Vocês estão percebendo? Então, cara, o que eu queria mostrar para vocês? Cara, de carboidrato é isso que você tem que conhecer. Tudo bem? Entenda que a estrutura de alguém pode me dar características das suas propriedades naturais, tá? E é isso que vocês têm que aprender a fazer. Olhar para alguém e identificar as propriedades que esse cara tem. Tudo bem? Gente, beleza até aqui? Sim? Aqui eu já mostrei para vocês, já falei das fibras, né? Comentamos de tudo isso daqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou preencher as lacunas desse capítulo e a gente vai continuar o próximo. Pode ser? Aí você descansa um pouquinho a sua cabeça enquanto eu preencho as lacunas. Mas vou continuar o próximo. Vamos lá. Qual que é a página, gente? 230, hein? Vamos lá? Gente, bora. Características gerais. São compostos de função mista do tipo poliálcool-aldeído, também conhecidos como aldoses, ou poliálcool-cetona, cetoses. Apresentam alta polaridade e, consequentemente, são solúveis em água. Óses são glicídios que não sofrem hidrólise. Holosídeos, sua hidrólise produz apenas óses. Se for di, 2, se for tri, 3, se for óligo, poucas, e se for poli, N. N, sendo N um número grande. Tudo bem? Heterosídeos produz óses e outras coisas. Triose, 3, tetrose, 4, pentose, 5, hexose, 6. Próxima página. Perceba que durante a ciclização, os grupos ligantes que se apresentavam para a direita ficam para baixo. E quem estava para a esquerda, para cima. E isso não é importante mais para vocês. As estruturas cíclicas formadas recebem o nome de piranoses quando produzem anéis de 6 membros, ou furanoses, quando produzem anéis de 5 membros. Monossacarídeos. Amido. Frutose, inulina. Lembra? Inulina. Não é insulina, é inulina. Tudo bem? Disacarídeos. Trata-se de um disacarídeo produzido através da condensação de uma molécula de alfa-glucose com beta-frutose. Alfa-glucose, beta-frutose. A sacarose pode ser hidrolisada em soluções ácidas diluídas ou na presença de enzimas específicas, como a invertase. A esse processo dá-se o nome de inversão da sacarose, ou inversão do açúcar. Tudo bem? Além disso, outro processo comum é a fermentação, que ocorre na presença da enzima zimase. Próxima página, lactose, né? Trata-se de um isômero da sacarose, obtido pela condensação de uma molécula de beta-glicose, com uma molécula de beta-galactose, formando uma ligação glicosídica do tipo beta-1,4. Tudo beta, tudo beta. Sob a ação de micro-organismos, dá origem ao ácido lático, que provoca o azedamento e a coagulação das proteínas, formando coalho. Quando a gente faz leite, é isso, né? A gente provoca basicamente o quê, pessoal? A formação do ácido lático e esse cara coagula. Coagulou, você faz o queijo. Tudo bem? O queijo nada mais é do que isso. Maltose encontrado no malte. Esse açúcar é resultante da reação entre duas moléculas de alfa-glicose, formando uma ligação glicosídica do tipo alfa-1,4. Todo mundo entendeu o que é ligação glicosídica quando eu falo? O que é uma ligação glicosídica? É a ligação que une dois açúcares. Lindo, maravilhoso. Tudo bem? É isso aí. Vamos lá? Gente, agora eu vou tomar uma água aqui, tá? Enquanto você descansa a cabeça um segundinho. E nós vamos falar de bioquímica dos aminoácidos e das proteínas. Bora lá? Deixa eu apagar aqui.
Essas capas são apetitosas que eu coloco, né, cara? Olha que coisa maravilhosa. Tô tentando identificar o que é tudo isso daqui. Gente, algumas fontes de proteínas tem nessa imagem aqui, vamos lá? Aqui as carnes, né, obviamente, carne de vaca, carne de frango, aqui acho que é salmão. Acho que é um salmão. Ah, aqui dá pra enxergar melhor, é um salmão, né? Aí ele coloca aqui um pouco de queijo, coloca ovo, né? Que são as fontes mais comuns. Mas tem também grãos, igual ele coloca, tem brócolis que tem proteína, né? Tem até uma folha bem famosa que o pessoal fala, né? Que é uma folha que tem muita proteína, chamada Ora Pronobis. Já ouviram falar? Ora Pronobis né? Diz que no Nordeste eles comem muita Ora Pronobis, que é uma fonte bem rica de proteína. Gente, basicamente agora eu vou falar do quê? De proteínas. E quando eu penso em proteína, eu penso em construção, né? Construção do quê, gente? De músculos, não é? Quando você vai lá e faz uma atividade física, quando você vai na academia, tá? Você quer construir mais músculos, não é? E para você construir, você tem que destruir. Você destrói algumas ligações que você tinha e constrói novas ligações, né? E é por isso que sem uma alimentação adequada, com proteínas incluídas, né, na sua dieta, você não consegue crescer, você não consegue hipertrofia. Porque para ter hipertrofia tem que ter o quê, gente? Um aporte de proteínas. Mas antes da gente falar dessas proteínas aqui, que são tão interessantes e tão presentes no cotidiano, primeiro a gente vai falar sobre quem? Sobre os seus formadores, que a gente chama de... Vamos, gente, aminoácidos, não é? Então vamos começar falando o que é um aminoácido, tá? Gente, eu acho que o nome já diz bastante, não é? O que é um aminoácido? É uma biomolécula que tem duas funções orgânicas presentes, pelo menos, né? Quais? Amina e ácido carboxílico. Gente, essa estrutura de um aminoácido, perceba que aqui tem qual função? Ácido carboxílico. E aqui nós temos um grupo amino. Por isso que esse cara é um aminoácido. Só que agora, calma, que tem uma coisa importante para te falar, né? Gente, dá uma olhada nessa estrutura que tá aqui. Que função esse cara tem? Ácido carboxílico, não é? Tá, agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Gente, o carbono vizinho ao C dupla O tem um nome. A gente chama de carbono alfa. O próximo é beta. O próximo é gama. O próximo é delta. O próximo é épsilon. O próximo continua no alfabeto. Tudo bem? Então, ó, alfa, beta, gama, delta, épsilon. Cara, essa é a nomenclatura que a gente tá? Então, o carbono vizinho ao C dupla O, alfa. O próximo, beta. O próximo, gama. O próximo, delta. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Quando a gente pensa nos aminoácidos que formam as proteínas que a gente conhece, esses caras sempre vão ter o grupo amino conectado em qual carbono? No carbono alfa, não é? Ou seja, vai estar no carbono vizinho à nossa carbonila. Vai estar no carbono vizinho ao C dupla O. Gente, então olha que interessante. O que nós conhecemos que formam as proteínas são o quê? Alfa-aminoácidos. Então, durante essa aula aqui, você não vai me ouvir falar de beta-aminoácido, de gama-aminoácido, embora eles existam, tudo bem? Se eu tivesse com o NH2 conectado aqui, seria um gama-aminoácido. Se tivesse aqui, um delta-aminoácido. Mas não são esses caras que formam as proteínas, né? Então, a gente sabe que as nossas proteínas são formadas por 20 aminoácidos, não é? Só que eu posso melhorar essa definição. Eles são formados por 20 o quê? Repete. Alfa-aminoácidos, não é? Lembrando que desses 20, 8 são essenciais e 12 não são. O que significa ser essencial? Que a gente tem que comer. Por quê? Porque a gente não produz, não é? Gente, agora os que nós chamamos de não essenciais são aqueles caras que nós precisamos, mas eu não preciso incluir na minha alimentação, né? Porque nosso corpo consegue sintetizar, tá claro? Beleza, agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Gente, dá uma olhada nesses aminoácidos que estão aqui, tá? O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Gente, todos eles vão ter uma coisa em comum. Dá uma olhada nisso daqui. Glicina, fenilalanina, alanina e ácido aspartico. Tudo bem? São 4 aminoácidos bem famosos aqui. Gente, olha pra esse carbono que tá no centro, fazendo favor. Quem que ele tá ligado na direita? Uma carboxila. Quem que ele tá ligado embaixo? Amino. Quem que ele tá ligado em cima? H. Olha esse outro, gente. Ácido carboxílico, amino, H. Ácido carboxílico, amino, H. Você percebeu que todo alfa-aminoácido vai ser assim? Ele vai ter um ligante que é a carboxila, um que é o NH2, um que é o H. O que muda de um para o outro é justamente aquilo que a gente chama de grupo R, né? O radical que está conectado. Por exemplo, no caso da glicina, quem que é esse radical, gente? É um hidrogênio. Então esse é o aminoácido mais simples que existe, tá? É o único que esse grupo aqui
aqui é um H. Agora, se fosse uma alanina, teria um metil conectado. Se fosse uma fenilalanina, teria o metil mais um fenil, que a gente chama de benzil isso tudo. Concorda comigo? Mas o nome fenilalanina é porque é essa estrutura com mais um fenil. Tudo bem? Por isso que é chamada de fenilalanina. Se fosse o ácido aspartico, teria o que, pessoal? Um CH2 e mais uma carboxila. O que eu quero mostrar para vocês é que você não tem que decorar nada, mas uma coisa você tem que reparar. Quer ver? Dá uma olhada para a estrutura da fenilalanina. Ô, gente, se você analisar esse carbono do meio, ele tem um ligante que é H, um que é carboxila, um que é NH2 e o outro que é isso daqui. O que eu posso dizer desse carbono? Ele é um carbono quiral, não é? Porque ele tem 4 ligantes diferentes. Portanto, se esse carbono é quiral, o que isso significa? Que esse cara é opticamente ativo, e o que isso significa na prática? Que ele existe na forma de uma molécula ou de duas variantes? Duas. Uma que desvia a luz para a direita e uma que desvia para onde? Para a esquerda. Então existe a D-fenilalanina, que é destrógira, e a L-fenilalanina, que é levógira. Esse cara, a gente pode formar uma mistura racêmica. Tá claro para todo mundo? Gente, lembra que eu te falei que são 20 alfa-aminoácidos? Sim ou não? 19 deles têm isso daqui. O único que não tem, quem que é? A glicina. Porque lembra que a glicina tem um H aqui, repete o hidrogênio? Então, qual é o único o aminoácido que não tem isomeria óptica? Glicina. É o mais simples de todos. Tudo bem? É o único que não tem isomeria óptica. Gente, até aqui alguma dúvida? De boa? Então tá. Agora eu posso começar a melhorar esse negócio. Vamos lá? Cara, raciocina comigo, né? Se esse cara tem a função ácido carboxílico e tem a função amina, ele tem uma coisa bem interessante, não é? Porque, gente, nós sabemos que ácido carboxílico tem caráter o quê? Ácido. O que isso significa? Que ele pode doar o quê, gente? H+. Aquele cara consegue se ionizar liberando o quê? H+. Todo mundo concorda? Mas o que a gente fala do grupo amino, gente? Vamos lembrar das aminas? Esse cara tem um par de elétrons livres aqui. E esse par pode servir para quê, pessoal? Para receber um próton. Em outras palavras, a amina tem caráter básico porque é um grupo aceptor de próton. Moral da história, gente. Nesse tipo de molécula, a gente tem tanto caráter ácido quanto caráter básico. Quando no mesmo composto a gente tem uma parte ácida e outra parte básica, a gente fala que ele tem caráter anfotérico ou anfiprótico. Então, todo aminoácido tem caráter anfotérico. Tudo bem? Todo aminoácido é assim. O que isso significa, pessoal? Olha para cá. Se eu colocar esse cara num meio muito ácido, ele vai se comportar como base. Se eu colocar esse cara no meio muito básico, ele vai se comportar como ácido. A ideia dele é neutralizar o sistema. Todo mundo entendeu? Só que aqui eu vou pedir sua atenção nesse momento, porque vai ter um conceito que muita gente não entende bem, que é o conceito de pH isoelétrico. Gente, só para você poder entender, né? Basicamente, o que significa o pH isoelétrico? É um valor de pH específico que vai acontecer essa reação que eu vou te mostrar. Reação essa que a gente chama de autoneutralização. Rui, o que é uma autoneutralização? Acho que o nome já diz, né? O que significa neutralizar? Um ácido anula o papel do quê? De uma base, não é? Mas se é uma autoneutralização, quer dizer que o grupo ácido desse cara vai fazer o quê? Neutralizar o grupo básico. Ou, em outras palavras, dá uma olhada para esse daqui, fazendo um favor. Lembra que o OH é delta mais e o O é delta menos, não é? Então a gente pode fazer o quê, pessoal? Quebrar essa ligação. E quando eu quebrar, esse hidrogênio sai na forma do quê? De H+. Esse cara sai na forma de H+. E você concorda que o grupo amino pode capturar esse H+? Pode ou não pode? Gente, isso é ser ácido, doar H+. Isso é ser base, receber o H+. Bom, me diz uma coisa. Se esse cara receber mais um hidrogênio, o que ele vira? NH3+, não é? E esse daqui se perde o hidrogênio, vira O-. Então ele vai gerar aquela estrutura de lá. Gente, essa estrutura que você está vendo, a gente chama na química de sal interno. Ou o nome alemão que é Zwitterion. Tudo bem? Zwitterion é o nome alemão que esse cara vai receber. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, pessoal. Olha que loucura, presta atenção. Só existe um valor de pH, um único valor de pH, que esse processo vai acontecer. Esse valor de pH a gente chama do quê? De pH isoelétrico. Então, o que é o pH isoelétrico para nós? Vamos ver se você entendeu. É o valor de pH que esse cara vai sofrer o quê? Vai, fala para mim. A autoneutralização, que ele vai ficar na forma de um sal interno. Todo mundo entendeu? Tá claro para todo mundo? Sim? Agora, por favor, para e presta atenção. Para e presta atenção. Gente, eu vou te mostrar um outro. Quer ver? Dá uma olhada nesse cara aqui. Beleza? Olha para cá. Imagine que eu esteja num pH abaixo do pH isoelétrico. Ô Rui, peraí, mas qual que é o valor do pH isoelétrico? Varia de aminoácido para aminoácido. Tem aminoácido que é próximo de 4, tem aminoácido que é próximo de 10, tem aminoácido que é próximo de 6. Então, ó, eu não quero que você se preocupe com o valor. Quero que você imagine o seguinte, ó. Imagine um aminoácido qualquer, cujo pH está mais baixo que o isoelétrico. O que significa um pH baixo?
Que tem muita oferta do que, gente? De ácido, não é? Então imagina que nesse sistema tem uma oferta enorme de próton, tudo bem? Tem muito próton por lá, tem H+ sobrando, o H+ à vontade. A questão é a seguinte, cara, se tem muito H+, quem que vai se interessar pelo H+? A parte ácida ou a parte básica? A parte básica, não é? Então o que esse cara vai fazer? Gente, ele basicamente vai capturar um próton para ele. Concorda? Gente, esse processo na química tem um nome. A gente fala que ele vai ser protonado. Então esse grupo vai ser protonado, virando aquela forma de lá. Todo mundo entendeu? Basicamente, o próton se associa ao grupo amino. Alguma dúvida até aqui? Então, em meio fortemente ácido, ele se comportou como o quê, gente? Como base. Percebeu? Isso é ter caráter anfotérico, né? Eu vou com todo mundo, tá? Tudo depende do momento, não é verdade? Se eu estou num sistema que está muito ácido, eu me comporto como base. Se eu estou num sistema que está muito básico, eu me comporto como ácido. Tudo bem? Esse cara é versátil pra caramba. Agora, vamos imaginar uma outra situação? De novo, volta, né? Esse cara tem um pH isoelétrico, não é? Gente, o que significava mesmo pH isoelétrico? É o valor de pH onde ele ficava na forma de sal interno, que ele sofria uma autoneutralização. Todo mundo concorda? Agora imagina o seguinte, olha pra cá. Agora eu vou dar uma oferta de OH-, tudo bem? Tá lotado de OH-. Eu coloquei muito OH-. O pH tá acima do isoelétrico. Tudo bem? O que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho muita base no sistema, que parte do aminoácido vai se interessar pela base? O ácido, não é? E qual é a parte ácida? A carboxila ou o grupo amino? A carboxila. Então esse cara vai se interessar. O que ele vai fazer? O que todo ácido faz. Quebra essa ligação e solta o que, gente? O H+. Quando ele soltar esse H+, o H+ vai se associar com o OH- formando o quê? Água. E como é que vai ficar esse cara? Sem o hidrogênio ele vai ficar negativo, daquele jeito que tá lá para vocês. Todo mundo entendeu? Gente, é só para te falar assim, esse cara é versátil, não é? É ultra versátil. Se você colocar em meio muito ácido, ele se comporta como base. Se você colocar a Hoffman no meio básico, ele se comporta como ácido. Simples assim. Tá claro para todo mundo? Não precisa se preocupar em copiar, depois você copia isso daqui. Tudo bem? É só para você acompanhar o raciocínio. Agora, bonitinhos, posso te mostrar uma coisa? Olha para essa imagem e vê se ela resume tudo para você. Vê se ela resume, né? Gente, aqui tá no ponto isoelétrico, tá? Eu nem coloquei a forma de sal interno, mas poderia pôr. Na hora que eu for mandar para você os slides, eu vou colocar na forma de sal interno. Tudo bem? Aqui fica NH3+, e aqui fica O-, tá? Mas agora eu quero te mostrar uma coisa. Se o pH tá abaixo, o que acontecia? Se tem muita oferta de ácido, ele reage como base. Por isso que ele é protonado aqui. Tá claro para todo mundo? Se eu estou num pH maior que o isoelétrico, tem muita oferta de base. Então esse cara libera o próton. Tá claro para todo mundo? O que eu quero mostrar para vocês é uma outra coisa. Gente, olha para essas três estruturas que tem aqui, né? Gente, essa estrutura tem carga? Tem, né? Eu vou até fazer uma mudança para te mostrar uma coisa, tá? Aqui tá errado, gente. Vou até colocar aqui, ó, NH3+, e aqui é O-, não tem esse H. Tudo bem? Só pra gente poder enxergar uma coisa. Esse cara é carregado ou eletricamente neutro? Carregado. Qual é a carga dele? +1. E esse daqui, eletricamente neutro ou carregado? Neutro. Ele tem carga, não tem? Só que, gente, a carga positiva anula a negativa. Então ele é neutro. Agora aquele último, o que você me diz? Neutro ou carregado? Ele é carregado. O que eu quero falar para vocês é uma coisa só. Olha que loucura que são esses compostos. Mexendo no pH, eu mexo na carga que ele tem. Então olha que interessante. Num meio neutro, nerdão, num meio que está exatamente no pH isoelétrico, esse cara fica eletricamente neutro. Agora, num meio muito ácido, esse cara vira o quê, gente? Um cátion. E no meio que é muito básico, ele fica o quê? Um ânion. Então grava essa informação. Todo aminoácido, quando está num pH baixo, ele fica na forma de cátion. Todo aminoácido, quando está no ponto isoelétrico, ele fica neutro. E todo aminoácido, quando está num pH acima do isoelétrico, fica como? Na forma de ânion. Então eu posso utilizar isso daqui para meu favor. Sabe por quê? Gente, imagine que eu precise fazer um exame de sangue e eu quero descobrir qual é a dosagem de aminoácido que tem no sangue de um paciente. O que eu posso fazer? Para poder fazer essa dosagem, a primeira coisa que eles fazem é separar os aminoácidos que tem lá. E para separar, eles utilizam uma técnica conhecida pelo nome de eletroforese. O que é essa técnica de eletroforese que seu professor de biologia comenta, né? A eletroforese é basicamente uma técnica onde eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou submeter essa amostra a um campo elétrico, tudo bem? E dependendo da carga que esse cara tiver, ele vai se sentir atraído por um lado ou pelo outro desse campo. Ou se ele não tiver carga nenhuma, ele não se sente atraído por nenhum dos dois lados. Todo mundo concorda? Lembrando que, gente, olha pra cá, isso daqui não é uma pilha, isso daqui é um processo forçado. Em todo processo forçado, cátodo é o eletrodo negativo. Lembra que cátodo atrai cátions, não esquece disso. Tudo bem? Cátodo atrai cátion, é o eletrodo negativo. Agora, ânodo é o eletrodo positivo, é quem atrai os ânions.
Tudo bem? Presta atenção no que eu vou te falar. Gente, como que eu faço essa eletroforese? Aqui estão as duas soluções, né, contendo a mistura de aminoácidos que eu quero separar. Tudo bem? E eu quero fazer a dosagem. Gente, tá vendo que tem um papel aqui? Sim ou não? Esse papel, por capilaridade, vai começar a passar essa solução por ele. Tudo bem? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Gente, aqui tem uma mistura de 3 aminoácidos. Arginina, alanina e aspartato. Eu vou te explicar melhor aqui agora, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é regular o pH em 6,02. Você já vai entender o motivo, tá? Dá uma olhada nisso daqui. Eu tenho arginina, alanina e aspartato, que é o ácido aspartico. Tudo bem? Gente, eu vou te mostrar 3 coisas aqui, tá? Dá uma olhada nisso daqui, gente. Isso daqui é uma faixa de pH. O pH isoelétrico da arginina é quanto? 10,76. O pH isoelétrico da alanina é 6,02. O pH isoelétrico do aspartato é 2,98. Gente, a gente tem isso registrado na literatura. Tudo bem? Então eu consulto um livro e coloco lá. Tudo bem? Esse valor é tabelado. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, pessoal. Eu regulei o pH em qual valor? 6,02, não foi coincidência, né? Eu regulei exatamente no pH de quem? Né? No isoelétrico da alanina. Por quê? Porque ela é o que está no meio. Você vai entender que isso tem uma utilidade bem grande para mim. Então eu regulo o pH no valor do pH isoelétrico de quem está no meio. Tá claro para todo mundo? Agora olha o que eu vou pensar, gente. Quando o pH está antes disso, tem muita oferta de ácido. Então lembra, gente, ácido não é H+? H+ é cátion. Então esse cara vai ficar na forma de cátion. Agora, se você tiver um pH acima do isoelétrico, tem oferta de OH-. Lembra? Oferta de OH-. OH- é ânion. Vai ficar na forma de ânion. Então eu tenho uma pergunta para te fazer. Vou começar pela alanina. Gente, no pH 6,02, que é exatamente o seu pH isoelétrico, ela tem carga ou está neutra? Está neutra, não é? Então ela vai se sentir atraída por algum dos 2 eletrodos? Não, ela vai ficar exatamente aonde? No meio. Ela fica no meio, ela não migra. Tá claro para todo mundo? Agora vamos imaginar o outro, né? Arginina. Gente, me fala uma coisa, quanto que é o pH isoelétrico dela? Olha aqui, quanto que é? 10,76, não é? Qual foi o pH que eu regulei do sistema? 6,02? Ô, gente, 6,02 está aqui. Então ela está na forma de cátion ou de ânion? De cátion, não é? A arginina fica positiva. Se ela fica positiva, ela se sente atraída por qual eletrodo? Pelo negativo, que é o que, pessoal? O cátodo. Então a gente fala que ela sofre o que, gente? Cataforese. O que significa sofrer cataforese? Ela vai migrar em direção ao cátodo. Cátodo, que é o eletrodo negativo. Tá claro para todo mundo? Agora vamos pensar no outro? Vamos lá? Olha para o aspartato, para o ácido aspartico. Gente, quanto que é o pH isoelétrico dele? 2,98. De novo, eu regulei o pH em quanto? Diz pra mim 6,02. Gente, 6,02 está aqui. Todo mundo concorda? Ele está na forma de cátion ou de ânion? De ânion. Portanto, se esse cara está negativo, ele se sente atraído pelo eletrodo positivo. Eletrodo positivo que a gente chama de ânodo. Portanto, aquele cara sofre o quê? Anaforese. Tá claro para vocês? Fazendo isso daqui, eu separo os 3. Eu consigo promover a separação. Gente, essa é uma técnica de separação de misturas. Olha que loucura! A gente teve aula de separação de misturas na segunda aula do ano. E hoje eu volto a falar desse assunto com vocês. Loucura, não é? Só que essa é uma técnica que eu nunca falei. Então, quando que eu uso eletroforese? Separar aminoácidos, separar proteína, dosagem desses caras. É aqui que a gente usa. Por isso que geralmente questão de eletroforese mistura com biologia. Já viram, né? Esse termo acho que vocês já podem ter ouvido falar em biologia, não tanto na química, né? Porque é um termo que eles usam por lá. Tá claro para todo mundo, gente? Eu não quero que vocês sejam uma coisa extremamente sábia nessa matéria, mas que tenham uma noção. Principalmente porque eu sei que grande parte de vocês, né, deseja fazer medicina. E lá você vai usar isso daqui, tudo bem? Essa técnica você vai usar. Vai ter que saber interpretar um resultado desse negócio. Show de bola? Você não vai fazer eletroforese, vai ter alguém que vai fazer para você. Mas é legal você entender o princípio do negócio, né? Gente, alguma pergunta? Não? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Antes de eu chegar em ligação peptídica, eu vou fazer um exercício com vocês, que é o exercício que tem no seu material, tá? Aí a gente vai pro intervalo. Show de bola? Vamos lá, ó. Deixa eu ligar essa luz. Quero que vocês olhem o exercício que eu pus aí pra vocês. Olha o exercício, vê se vocês entendem o que a gente já vai fazer. Qual que é a página, gente? 240. Isso aí. Olha o exercício. Eu vou desenhar aqui a estrutura desse composto, tá? Pode deixar para cá agora, Nandinha. Eu não vou nem usar o data show agora, nesse momento.
Vocês vão achar estranho o jeito que está escrito isso daqui, mas já vou explicar para vocês. Vamos lá? Gente, vocês têm alguma ideia de como resolve essa questão? Totalmente diferente, tá, do que vocês são acostumados a fazer, mas eu só criei esse tipo de exercício porque o Enem, numa das últimas provas, trouxe uma questão que abordava isso daqui. Não com a profundidade que eu vou fazer com vocês, mas abordava esse tema daqui, tá? Então vamos entender uma coisa? Gente, olha a estrutura desse cara que eu pus pra vocês, tá? Isso daqui é a estrutura do ácido aspartico, tá? Um aminoácido bem famoso. Só que, gente, ele trouxe aqui pra mim, né, uma informação bem interessante. Ele trouxe o pKa. Gente, Ka era uma informação que a gente falava de ácido ou de base? De ácido, né? Se eu trouxe 3 pKas, eu tô falando de comportamento ácido. Concorda comigo? Gente, olha que loucura. Esse cara aqui é fácil de você entender que ele tem um pKa, não é verdade? Porque ele é um ácido. Lembrando que quanto maior é o pKa, tá? Quanto maior era o pKa, menor era o Ka. Ou seja, pessoal, esse cara aqui tem um pKa bem pequenininho, né? Quer dizer que ele é o mais ácido. Tá claro para todo mundo? Esse grupo aqui, ó, é o mais ácido de todos, porque o pKa é bem pequeno, tá? E quem é o menos ácido de todos? O NH3, não é? E é meio óbvio até. Lembra? Esse grupo aqui é um grupo que a gente pensa em ácido ou em base, gente? Em base, não é? Tá, mas deixa eu te explicar uma coisa. Olha pra cá. Gente, uma coisa eu te garanto. Por que o cara trouxe essa estrutura assim pra você? Cara, essa forma que vocês estão enxergando aqui é uma forma que está totalmente, olha o termo que eu vou usar, totalmente protonada. Alguém sabe o que significa esse termo? Gente, o que significa estar totalmente protonado? Cara, o nome já diz. O que tem a ver próton? É H+, não é? Se ela está totalmente protonada, é porque ela está com o máximo de próton que ela pode ter. Por exemplo, gente, esse cara aqui é um grupo que tem um próton, né? Ele já liberou ou ainda está aqui? Ainda está aqui, então é por isso que ele está protonado. Tudo bem? Esse daqui é a mesma coisa, está protonado, ok? E esse daqui, gente, também. Porque lembra que o NH3 veio, na verdade, de um NH2. Só que se já entrou um próton aqui, ele está protonado. Tá claro para vocês? Então essa é a forma totalmente protonada. Isso acontece num ambiente muito ácido ou muito básico? Vamos colocar assim, ó, próximo de 0 ou próximo de 14? De 0. Por que tem que ser próximo de 0, gente? Porque para esse cara ficar totalmente protonado, a oferta de próton tem que ser grande. Concorda comigo? Então isso daqui aconteceu, tá? Num pH, vamos por assim, ó, próximo de 0. Tudo bem? Próximo de 0. Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Então eu peguei a minha amostra que tinha ácido aspartico e fiz o pH chegar em 0. Tudo bem? Tô inventando, exagerando um pouco, mas finge que eu cheguei em 0. Posso ter certeza que ele tá desse jeito que tá aqui. Tudo bem? Agora eu vou perguntar para vocês. Gente, o que significa o pKa? Para nós, aqui agora. Eu sei que tem a ver com a constante que é menos o log de Ka, mas eu quero saber qual é a função desse pKa. Ele vai avaliar, pessoal, o valor de pH em que vai acontecer a soltura do próton. Entenda assim, tudo bem? O que vai ser o pKa? É o valor de pH onde esse cara vai soltar o próton. Por exemplo, gente, esse cara vai soltar o próton em qual pH? 2,09, por isso que ele é o mais ácido de todos. Ele solta o próton primeiro, ele é o mais forte que tem, tá claro? Então esse cara solta o próton primeiro, é o primeiro a ionizar. Quem é o próximo? A outra carboxila, não é? Essa daqui, com certeza, é o segundo mais ácido que tem. E qual que é o terceiro que vai protonar, que vai soltar o próton, gente? Esse daqui, tá? Esse cara aqui, gente, é o terceiro que vai soltar o próton. Tudo bem? Mas para isso acontecer, o pH tem que estar em quanto, gente? Em 9,67. Todo mundo entendeu? Então, ó, eu parti do zero. Lembra? Eu vou começar a subir o pH. Quando eu chegar em qual valor que vai soltar o primeiro próton? 2,09. Todo mundo entendeu? Então o que eu quero mostrar para vocês? Gente, olha para cá, vamos entender, tá? Quando a gente chegar aqui, deixa eu pôr para vocês, tá? Eu vou desenhar essa primeira estrutura. Só que eu vou pôr diferente, eu vou pôr assim, gente, vê se para você tem algum problema. HOOC, CH2, CH,
Aqui eu vou pôr NH3+, perdão, né? Aqui eu vou colocar COOH. Tudo bem? Gente, eu só coloquei a abreviação. Ok ou não? Esse cara é o primeiro que vai ionizar, não é? Então, tira o H mais dele. Vamos ver o que ele vira? Quando o pH estiver naquele valor, quando chegar num pH igual a 2,09, ele vai soltar o próton. Como que ele fica? HOOC ligado a CH2, presta atenção, ligado a CH, embaixo NH3+, porque esse cara não soltou o próton, né? Ligado a quem agora? Quero ver. COO-. Todo mundo concorda? COO-. Cheguei, gente. Então, ó, esse cara já saiu. Quem é o próximo a sair? O de cá, não é? Esse é o segundo a ionizar. Tudo bem ou não? Então, vamos lá. Próximo a ionizar. Vamos por aqui, ó. Próximo a ionizar. Em qual pH que ele ioniza? 3,86. Então, o valor de pK é o valor de pH que ele ioniza. Tudo bem? 3,86. Vamos desenhar? Nandinha... agora já a câmera vai pegar legal, né? Vou tirar esse próton daqui, pode ser? Vai virar COO-. Todo mundo concorda? Então, vai ficar assim, ó. COO-, vou pôr a carguinha negativa, ligado a CH2, ligado a CH, NH3+ aqui embaixo, tudo bem? NH3+ aqui embaixo, ligado a COO-. Gente, alguma dúvida até aqui? Tudo beleza? Eu só vou tirar essa tela aqui para não atrapalhar quem está em casa. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora me fala, gente, Nandinha, vira para cá um pouquinho, né? Eu quero saber o seguinte, para ele soltar o último próton, em que pH que ele tem que chegar? Enquanto 9,67, então quando o pH for igual a 9,67, na verdade, para ser sincero, tem que ser acima disso, tudo bem? Que esse é o valor que ele vai começar a liberar, tudo bem? Mas acima disso daqui ele vai virar o quê, gente? Esse cara vai soltar um próton. Se ele solta um próton, o que ele vira? NH2 e vai embora a carga. Todo mundo concorda? Então vai ficar assim, ó, COO-, tudo bem? COO-, ligado a CH2, ligado a CH. Aqui embaixo soltou o próton, virou NH2, tá? COO-. Gente, a questão do Enem, só para poder te localizar, tá? Você de casa também. Nandinha, não dá para pegar muito isso tudo, né? Mas dá para pegar uma boa parte, tá? Vou dar um exemplo para você. A questão do Enem falava assim, num pH igual a 7, qual é a forma que esse aminoácido vai estar? Numa alternativa tinha essa daqui, numa tinha essa daqui, numa tinha essa daqui, na outra tinha essa daqui. Tudo bem? Então o que você tinha que pensar? Se o pH é igual a 7, né, o 7 está depois disso, então já ionizou o primeiro. Né? Ele também é maior que isso, já ionizou o segundo. Todo mundo concorda? Mas ainda não chegou nesse daqui, então ainda não chegou naquela última forma. Num pH igual a 7 ele ficaria assim. Todo mundo entendeu? Num pH igual a 7, ele ficaria assim. Então, gente, essa é a questão. O Enem não vai cobrar de você saber demais, tá? Ele só quer ver o seguinte, você olha os valores de pK e fala, se o pH já tiver ultrapassado, ele já ionizou. Tudo bem? Aí você vê a estrutura baseada nisso. Mas vamos ver o que a questão queria? Vamos lá? Nandinha, primeira. O ácido aspartico é classificado como alfa-aminoácido diamino monocarboxílico. Tá, vamos com calma. Eu nem falei pra você dessa classificação, que não é tão importante, mas ela é bastante lógica, né? Gente, ele falou que ele é monoamino dicarboxílico. Olha pra fórmula. Gente, quantos grupos amino ele tem? Ele falou diamino monocarboxílico? Gente, ele é ao contrário, não é? Porque ele só tem um grupo amino e tem duas carboxilas. Então ele não é diamino monocarboxílico. Ele é monoamino dicarboxílico. Todo mundo entendeu esse nome? Ó, ele é monoamino, porque só tem um grupo NH3, né, ou NH2, de carboxílico. Então a primeira tá falsa, né? Falsa. Próxima. Em pH igual a 10, o ácido aspartico se apresentará na forma de um ânion bivalente. Vamos lá. Gente, me diz uma coisa. Aonde está o 10? Tá depois disso? Tá depois disso? Vai virando, Nandinha. Tá depois disso? Tá, então qual é a forma que ele vai estar em pH 10? Essa daqui, concorda? Num pH igual a 10, ele vai estar nessa forma que vocês estão vendo aqui. Gente, é ou não é um ânion bivalente? É, porque é um ânion de carga -2. Tá certo, tudo bem? Tá na forma de um ânion bivalente. Perfeito, ok? Verdadeiro esse item daqui. Vamos ao próximo? Vai. O grupo que se ioniza com maior facilidade no ácido aspartico é o NH3+. Gente, o NH3+ é o grupo que ioniza com mais facilidade ou com mais dificuldade? Dificuldade. E essa você nem precisava conhecer esse conceito. Basta pensar que NH3 veio de uma amina. Então esse cara não gosta de ionizar com facilidade. Né? Quem é o grupo que ionizou com maior facilidade? Qual carboxila? A vizinha, né, do carbono alfa, concorda? Não aquela outra de lá. A primeira da direita, não é? Próxima. Em um processo de eletroforese e em um pH igual a 1,5. Para aí. Vamos localizar? pH 1,5. Nandinha, volta. Né? 1,5 tá depois disso ou tá antes disso?
Antes, então todo mundo concorda que em pH 1,5 ele vai estar desse jeito aqui? Vai ou não vai? Nessa primeira forma? Sim ou não? Vai. Então já me diz uma coisa antes de tudo. Antes de ler o restante da questão. Se num pH 1,5 ele está dessa forma, gente, essa forma tem qual carga? Positiva, não é? Isso daqui é uma forma positiva. Isso daqui é um cátion. Todo mundo concorda? Se ele é cátion, ele sofre o quê? Cataforese, não é? O cátion sofre cataforese. Tudo bem ou não? Cataforese. Ele vai migrar para o eletrodo negativo. Continua. O ácido aspartico sofrerá cataforese. Sim, com certeza. Que em pH igual a 5, ele sofrerá anaforese. Calma. pH 5. Vamos procurar? 5 tá antes disso ou depois disso? Depois. 5 tá antes disso ou depois disso? Depois. 5 tá antes disso ou depois disso? Antes, então tá aqui. Concorda? pH igual a 5, ele tá dessa forma que vocês estão vendo aqui. Todo mundo concorda? Me diz uma coisa, em pH igual a 5, qual é a carga residual dele? Menos 1 mais 1 dá quanto, gente? Dá menos 1. Todo mundo concorda? Então esse cara tá na forma de um ânion. Se ele tá na forma de um ânion, o que ele sofre? Anaforese, não é? Então tá certo ou tá errado? Tá certo? Perfeito, não é? Perfeito esse item. Ok? Gente, questão difícil, não é? Apelei um pouquinho na mão nessa questão, tá? Vai lá, próxima. O ponto isoelétrico desse aminoácido é igual a 2,97. Lembrando que ponto isoelétrico é o mesmo que pH isoelétrico, não é? Ô, gente, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Como que eu vou achar o pH isoelétrico aqui, né? Sendo que eu conheço esses pKs. Cara, aqui vai ter uma diferença. Você lembra que naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, só tinha uma carboxila e uma amina, não é? O ponto isoelétrico era simplesmente aquele valor de pH que acontecia a autoneutralização. Só que esse cara agora é diferente, sabe por quê? Gente, me fala uma coisa. Quando eu falo na forma, né, isoelétrica, eu estou pensando numa espécie carregada ou neutra? Neutra, não é? Procura nessa sequência daqui qual é a única espécie neutra que tem. É a primeira, segunda, terceira ou quarta? É a segunda. Todo mundo concorda que é a segunda, sim ou não? Essa daqui é a única forma neutra que tem. Essa daqui é a única forma neutra que tem. Todo mundo concorda? Então, como que a gente calcula o pH isoelétrico? Muito simples. A gente pega os pKs adjacentes e faz uma média. A gente faz a média aritmética entre os pKs adjacentes. Então, ó, o ponto isoelétrico, PI, que a gente pode chamar de pH isoelétrico, é igual à média desses dois valores aqui. Ou seja, pessoal, 2,09 mais 3,86 dividido por quanto, gente? Por 2. Vamos fazer essa conta para ver quanto que dá? Faz aí pra gente, gente. Ó. Vai lá, aqui vai dar 5,95 por 2, né? Vai dar 2,97,5? 2,975. Tudo bem? Foi isso que ele falou? Foi. O que ele disse? O ponto isoelétrico desse aminoácido é igual a 2,97. Perfeito, perfeito, não é? Perfeito, é isso mesmo. Gente, é assim que a gente faz. Só que você percebeu que não é só você fazer média, porque se eu tivesse escolhido esses dois, eu teria errado. Percebeu? Então você tem que encontrar qual que é a forma neutra para fazer isso daqui. Rui, você acha que vai cair isso para mim no vestibular? Não, não vai cair. Não vai cair isso assim, tá? A única coisa que poderia cair é, eu te dou um valor de pH e você me diz que forma que ele tá. Você entendeu? pH 5, tem que vocês entender que ele está nessa forma. pH 10 está naquela. pH igual a 1,5 está nessa. Isso o vestibular cobra e o Enem já cobrou de vocês. Tudo bem? Só que foi uma questão que não valeu quase nada, porque quase todo mundo errou, tá? Já sendo bem sincero com vocês. Mas, gente, tudo beleza até aqui? Então a gente vai descansar um pouquinho e na volta a gente termina a parte aqui de proteínas, tá? E aí nós vamos falar de reações orgânicas. Valeu, gente. Até daqui a pouco.